A paz, irmãos, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Louvor e Palavra na presença do nosso bom Deus. Boa noite, pastor. Boa noite, missionária, boa noite, irmãos. Vamos todos louvar com todo o nosso coração, adorar ao nosso Deus. E você já sabe o que tem que fazer, né? Antes de nós iniciarmos, já deixa a sua curtida, já prepara aí para fazer os comentários, deixando a sugestão de louvores que você gostaria de cantar aqui conosco, deixando o seu amém, deixando os comentários também com relação às compreensões aí da Palavra de Deus durante a nossa meditação e também compartilhe com suas redes para que mais pessoas tenham acesso também à graça do Reino de Deus. Amém? Amém. Cada um fazendo a sua parte, tudo fica melhor. Amém. Vamos iniciar orando. Vou pedir ao pastor que ore para que possamos iniciar o nosso louvor e palavra. Oremos, irmãos. Deus Santo, obrigado, ó Pai. Estamos separados fisicamente, mas juntos no mesmo Espírito, para louvar, adorar e engrandecer o seu santo nome. Receba nosso louvor, receba a nossa adoração, ó Pai. E pedimos também, suplicamos que fale conosco nesta noite, por meio da sua poderosa palavra, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Pastor, eu selecionei 4 hinos do nosso cenário para o culto cristão. Para alguns aí mais rodados na jornada cristã, vai ser um momento de nostalgia. Para aqueles que não conhecem, vamos aprender juntos, porque são louvores atemporais. E nós vamos começar com Tu és fiel, Senhor, e no 25. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22, 23. Vamos louvar com todo o coração. Tu és fiel, Senhor. Pleno poder aos teus filhos.
sempre da fidelidade imutável do nosso Deus. Amém. Hoje vamos meditar num textinho de Colossenses 4, 7 a 13. É um texto pequenininho, mas que nos diz muita coisa sobre como sermos um bom irmão na vida do nosso irmão. Você tem sido um bom irmão na vida do seu irmão? Isso nós não vamos meditar assim, aleatoriamente, mas nós temos aqui referências na Bíblia que nos ensinam exemplos a seguir. Vou ler aqui para os irmãos Colossenses 4, 7 a 13. Vamos acompanhar. Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco e para que ele lhes fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhes saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Irmãos, aqui nós estamos no finalzinho da carta do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja de Colossos. E geralmente Paulo fechava suas cartas dando saudações finais, enviando inclusive abraços e saudações de outros irmãos que estavam com ele, aproveitando a mesma carta para mandar abraços a todos os irmãos dessas igrejas. Era o WhatsApp da época. Era o WhatsApp da época. E sabe quando a gente manda assim, fala pro irmão, tal irmão te mandou um abraço? Era isso que Paulo fazia, né, com relação a estes irmãos que o acompanhavam. O interessante é que nós vemos vários nomes aqui, né, pastor, que não são comuns. Quantas vezes você já ouviu uma pregação sobre Tíquico? Ou Aristarco? Ou Epáfras? Onésimo ainda a gente fala um pouquinho quando vai falar de Filemão, porque esse é o mesmo Onésimo, mas geralmente não falamos destes nomes. Mas são pessoas que montaram uma rede de apoio, de amizade e de cooperação para o apóstolo Paulo. E neste primeiro momento nós vamos meditar no fato de que nós sabemos que o apóstolo Paulo realizou um grande ministério amando de Deus, em obediência ao Senhor. Inclusive o pastor comentou disso domingo, como foi duro o seu ministério, como foi difícil, sempre com muita tribulação, perseguição e dificuldades. Ele já sabia que ia ser preso, já sabia que ia sofrer, ainda assim dizia assim, amém, estou indo, né? Mas também é fato, irmãos, de que o apóstolo Paulo não fazia isso sozinho. Ele contava com toda uma rede de apoio, de amizade, de cooperação. Ele contava com uma irmandade com ele, que são estes nomes e são só alguns. No final desse louvor em palavra, pastor, nós vamos ler Romanos 16, que tem uma outra lista enorme dessa rede de bênção que Deus tinha colocado na vida de apóstolo Paulo, para que ele realizasse ali o seu ministério mais abençoado, de uma forma um pouco mais leve e mais suportado, apoiado. Era um trabalho em conjunto. É um trabalho em conjunto. Paulo, ele liderava, mas todo mundo estava ali juntos, na mesma medida, com o mesmo objetivo. Com o mesmo objetivo, que é de fazer, né, com que o reino de Deus cresça, o evangelho de Deus seja levado. Então, este é o verdadeiro sentido de sermos irmãos em Cristo. Não é verdade? Porque no final, irmãos, quando a gente fala que somos irmãos em Cristo, filhos de um mesmo Deus, ovelhas de um mesmo aprisco, cidadãos do mesmo reino. O que de fato isso significa para nós na vida prática? A vida prática tem que significar justamente o que? Sermos uma grande rede de bênção, uns para com os outros, uns pelos outros, para que estes outros ou nós também possamos desempenhar o nosso trabalho para o reino de Deus, cheios da graça, cheios de amor e cheios também desse apoio
dessas pessoas que Deus coloca em nossas vidas. Amém. Então, essa é uma primeira reflexão. Nós vamos louvar o segundo hino, Jesus me guia, que prazer, palavras de consolação. Ele sempre vai nos guiar. E nós vamos então começar a meditar após este louvor, como estes irmãos foram bons irmãos para o apóstolo Paulo, e com eles nós vamos aprender nesta noite. Você conhece o hino? Canta com alegria. Você não conhece? Presta atenção na letra tão linda. Esse louvor em palavra hoje mais tradicional. Mais tradicional. Vamos louvar a Deus agora com esses hinos tão lindos. Este Deus é o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até o fim. Amém. Salmos 48, 14. Jesus me guia, que prazer, é sua mão que me conduz. Jesus me guia, que prazer, palavras de consolação. Por onde for do meu viver, me guia sempre a sua mão. Jesus me guia, que prazer, é sua mão que me conduz. Em cada passo do viver, quem me dirige é meu Jesus. Nas horas tristes de aflição, que a vida sempre a todos dá, ou quando alegre o coração, o meu Jesus me guiará. Amém. Jesus me guia, que prazer, é sua mão que me conduz. Em cada passo do viver, quem me dirige é meu Jesus. Ajuda-me a não murmurar, qualquer que seja a condição. Contente vou me guiar por tua muito bondosa mão. Jesus me guia, que prazer, é sua mão que me conduz. Em cada passo do viver, quem me dirige é meu Jesus. E quando a morte a mim vier e a minha vida aqui ceifar, por ti guardado, meu Senhor, contigo irei então morar. Jesus me guia, que prazer, é sua mão que me conduz. Em cada passo do viver, quem me dirige é meu Jesus. Amém. Senhor Jesus, que dirige os seus passos? Amém. Deixa o seu amém aí, você que é dirigido por esse Deus maravilhoso. Como estes irmãos mencionados no texto de hoje foram bons irmãos para apóstolo Paulo. Primeiro ponto, sendo cooperadores, irmãos, sendo cooperadores do Evangelho. Nós temos aqui dois exemplos, Tíquico e Onésimo. A palavra diz,
Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco e assim lhes fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Tíquico, o pastor, também é mencionado na carta aos Efésios. Lá no finalzinho de Efésios, também nas saudações finais do apóstolo, ele menciona assim: Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Amém. De qualquer forma, nós vemos aqui dois irmãos nossos, lá do passado, irmãos de Paulo, que eram cooperadores, ministros fiéis, irmãos amados e cooperadores do Evangelho. Muito provavelmente eram pastores aí locais, Paulo, porque Paulo ele ficava fazendo missões, ele ficava rodando as igrejas, ele levava carta daqui, carta para lá, né, e ele recolhia as ofertas de das igrejas que possuíam mais recursos para ajudar os irmãos de outras igrejas que passavam necessidade. Sim. Paulo sempre faz essa referência com os ministros locais. Isso mesmo, cuidando, né? Carta a Tito, ele fala bastante sobre isso. Amém. Timóteo. Amém. E o que nós podemos aprender com estes dois irmãos, Tíquico e Onésimo? Que nós precisamos, irmãos, ser cooperadores do Evangelho. Precisamos ser cooperadores do Evangelho, cooperadores da sã doutrina, hoje mais do que nunca. Precisamos ser cooperadores da obra de Deus, irmãos. Sabe, o mundo já está cheio de críticos, né, observadores, meros observadores, destruidores e atrapalhadores do trabalho. Inclusive o diabo faz isso, né? Com a excelência dele, ele tenta fazer. Mas nós que somos povo de Deus, irmãos, temos que fazer o quê? Nos unirmos cada vez mais, agora que o tempo final se aproxima, nos unirmos de fato, de coração, corpo e alma, para sermos cooperadores, aqueles que cooperam para que, né, as coisas aumentem, cresçam e sejam abençoados, e não sendo reclamões, dando trabalho para o irmão, sabe? Dando preocupação para o irmão. Não, irmãos, vamos ser incentivadores da obra de Deus. Vamos ser motivadores da obra de Deus. Porque, olha, pastor, tem irmãos que são os desmotivadores. Igual lá nas histórias de Neemias e Esdras, tinha aqueles que queriam fazer a obra ali, reconstruir o templo, e sempre tinham aqueles que queriam atrapalhar, né? Desanimar, trazer notícias ruins e não encorajar ou fortalecer, como Tíquico e Onésimo. Josué, Caleb vieram com boas informações, a terra é bonita. Também. E aí tinham 10 que falam, não, é impossível. Sabe, irmãos, o diabo tem os seus cooperadores. E esses trabalham arduamente para tentar destruir o reino de Deus. O diabo, ele não está parado, ele está trabalhando, ele está tentando agir em todos os momentos, e infelizmente ele tem entrado na igreja de Cristo para tentar destruir a igreja de Cristo. Nós precisamos ter consciência, e conforme nós falamos domingo, precisamos vigiar e nos posicionarmos ao lado do nosso Deus, da nossa fé, e cooperarmos para a expansão do reino. Foi falado domingo também. Todo mundo tem que ser evangelista, tem que evangelizar. Todo mundo tem que orar pelo irmão. Todo mundo tem que apoiar. Trabalhar. Nós precisamos nos unir, sabe, juntos, realmente, em prol do objetivo comum, que é anunciar a boa nova da salvação e glorificar a Deus por meio da vida que o Senhor nosso Deus nos dá. Amém. Não vamos fazer a obra que os filhos do diabo já fazem, não vamos ser cooperadores do diabo. Amém. Mas vamos ser cooperadores do nosso Deus. Amém. E sabe então como você pode ser uma bênção na vida do seu irmão, assim como estes irmãos Tíquico e Onésimo? Vamos aprender com eles. Tem duas formas. Uma, sendo realmente cooperadores. Então coopere, apoie, incentive, anime aqueles que trabalham, aqueles que lideram, aqueles que estão com a mão na massa. E a segunda forma, venha conosco colocar a mão na massa. Vamos trabalhar juntos em prol do reino de Deus. Vamos trabalhar juntos, porque no reino de Deus, irmãos, sempre há espaço para trabalhar.
Jesus mesmo disse que a seara é muito grande, mas são poucos os que trabalham, né? E não tem só a ver com quantidade de coisas que fazemos, mas com a dedicação, união. Não seja aquele que separa, não seja aquele que se isola, não seja aquele que semeia discórdia ou contenda, fofoca, sabe, irmãos? Levanta do seu lugar, para de dar trabalho, seja um trabalhador, faça o seu trabalho, ao invés de ser um fardo, um peso, uma preocupação para o corpo de Cristo, agregue para o corpo de Cristo, seja aquele irmão, sabe, ponta firme, que abençoa a obra de Deus e que abençoa os irmãos ao seu redor. Sim, na nossa igreja Missão Presbiteriana, todos os irmãos têm a oportunidade de trabalhar na linha de frente. Com certeza. Só fica no banco, esquentando o banco, quem quer. Porque quem quer trabalhar, a oportunidade não falta. Deus, ele é tão bondoso que ele abre oportunidade para todos. Tem muitas igrejas que o trabalho fica restrito a um grupinho fechado, e se querem trabalhar, você não tem espaço. Os irmãos sabem, na IMP não, todos nós podemos trabalhar e trabalhar muito. Então vamos realmente pegar essa bênção, porque isso é o Senhor que coloca no nosso caminho, para sermos abençoados. Vamos pegar essa oportunidade, e são poucos os irmãos realmente que esquentam banco na IMP. Mas se você esquenta banco, para com isso, fala, pastor, quero trabalhar aqui. Se você trabalha pouco, pastor, quero trabalhar mais, né? Como eu posso trabalhar mais? E vamos trabalhar juntos em prol do reino do nosso Deus. Amém. Vamos aprender assim com Tíquico e com Onésimo. Amém. Vamos louvar. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. Amém. Que hino nos lembra este versículo de não andarmos ansiosos, mas confiarmos em Deus, descansando no poder de Deus. Que consolação tem meu coração? Descansando no poder de Deus. Descansa, irmãos, descansa seu coração nesse Deus Todo-Poderoso. Vamos cantar com alegria. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Ouço seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Ouço seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Tenho paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Ouço descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Amém. Que louvor bonito. Descansando no poder de Deus. Vou seguro nos eternos braços do meu Deus. Segunda forma, como estes irmãos mencionados pelo apóstolo Paulo eram bons irmãos para o ministério de Paulo e para a vida de Paulo, né? Sendo fonte de ânimo. Tíquico, Onésimo, Aristarco e Marcos e Jesus. Esse Jesus, obviamente, não é o nosso Senhor Jesus, mas era um homem chamado Jesus, inclusive tinha um apelido, Jesus o Justo.
Ele deveria ter uma boa conduta, um bom exemplo para ser chamado de Jesus, o Justo. Bom, legal esse apelido. Já pensou? Luciano, o Justo? É muita coisa, né? Em Piracicaba. Luciano, o rabugento, que pega no pé, né? Que dá Luciano, o barbudo, né? O Justo ia ser mais legal. Ia ser com certeza. Olha o que diz aqui sobre esses irmãos, no texto que nós lemos. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Amém. Os amigos de Paulo, né? Meu companheiro de prisão. Esse era amigo mesmo. Era a amizade do apóstolo Paulo. Inclusive, aqui fala que Aristarco é companheiro de prisão. Mas lá na frente, o Epáfras também é mencionado como companheiro de prisão. Ou seja, a gente sempre pensa só nos apóstolos, né, que foram presos em nome do Evangelho, mas temos tantos outros irmãos que foram nossos irmãos, cujo nome muitas vezes a gente nem sabia que estava na Bíblia. Quem ia pensar em Epáfras, né, Aristarco, mas foram irmãos também que defenderam o Evangelho com a sua fé. Perseguidos de verdade. Perseguidos de verdade. Bom, então, sendo fonte de ânimo, minha pergunta nessa noite para você, irmão aí, minha irmã que está em casa. Você tem sido fonte de ânimo para o seu irmão? O que é ser fonte de ânimo? Como diz a palavra, né? Sendo encorajadores, sendo fortalecedores. Faz uma reflexão nessa noite. Você é uma pessoa que mais encoraja ou desanima o outro? Você é aquela pessoa que dá mais força ou enfraquece o outro? O que você faz? Realmente dá ânimo ao outro ou preocupa ou enfraquece o outro? Né? E quando foi a última vez que você encorajou, animou, fortaleceu o seu irmão? Você tem sido uma fonte de ânimo para o seu irmão? Gálatas 6,2 diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Aqui Paulo fala que uma forma de cumprir a lei de Cristo, e é justamente a lei do amor, é quando nós ajudamos os nossos irmãos a levar os fardos pesados uns dos outros. O fardo mais pesado e impossível humanamente de levar, Jesus já levou por nós, sendo um nosso irmão maravilhoso. Jesus, nosso irmão primogênito, maravilhoso, nos deu esse exemplo. Ele levou sobre si todo o pecado, todo o fardo pesado da nossa alma, toda a nossa condenação, a carta de dívida que a Bíblia chama. Seríamos eternos devedores, né, do nosso pecado, e Jesus levou. Agora, na nossa vida aqui cristã terrena, uns irmãos sofrem dificuldade, outro irmão está em desânimo, outro irmão está num momento difícil. O que nós devemos fazer? Ser fonte de ânimo, seja ajudando diretamente, se assim for possível, ou seja, dando uma palavra de força, uma palavra de ânimo, sendo alguém referência para que esse irmão possa se apoiar, sendo um ombro amigo e principalmente orando pela vida dele. E para isso precisamos ter uma real, uma sincera preocupação com o nosso irmão. Eu sempre falo, a nossa rotina semanal nos engole, irmãos. Acabou o culto do domingo, já estamos pensando no nosso trabalho e passamos aí de segunda praticamente a sábado pensando no trabalho, pensando no que é secular, pensando no que é obrigação terrena. Sim. E nos esquecemos do mais importante, que é de Deus e da nossa família em Cristo. Ela precisa ser alimentada e cuidada, não só no sentido espiritual, mas também nesse sentido do amor. Sim. O amor ao próximo, nós achamos que é só fazer caridade. O amor ao próximo não é só isso, isso é importante. Mas, aliás, mais importante do que a caridade com aquele próximo que a gente nem conhece, é estarmos realmente preocupados com os nossos irmãos em Cristo, aquele que está ao nosso lado. E muitas vezes nós falhamos nesse nosso olhar. Sim. E nós pensamos sempre, quando a gente fala de prestar auxílio ao nosso irmão, só na parte assistencial material. Mas, irmãos, vejam bem aqui, quando Paulo fala que estes irmãos são fonte de ânimo, você imagina as dificuldades emocionais, mentais, psíquicas que o apóstolo Paulo passava no dia a dia ali no desafio do apostolado, né, das missões. E quando ele diz que estes irmãos são fiéis cooperadores, irmãos amados, fontes de ânimo,
Eu tenho a absoluta certeza que é muito mais no sentido emotivo, emocional, era um suporte emocional muito importante para Paulo, era um suporte psicológico muito importante para Paulo e, sobretudo, suporte espiritual. Não estou sozinho na minha prisão, na minha cadeia aqui por amor ao Evangelho, mas tem irmãos conosco também sofrendo juntos, né? Então aqui esse desafio de você pensar nessa noite, não é só quanto você tem ajudado o seu irmão na dificuldade material dele, também é importante, mas você já perguntou uma vez assim, tá tudo bem com você, irmão? Tá tudo bem com você, diácono, diaconisa? Né? Como está a sua vida? Tenho orado por você, sou muito grato pela sua vida. Você já falou isso assim, pastor, como o senhor está? Né? Isso é muito importante, ser um suporte emocional, suporte afetivo, suporte de amor para os nossos irmãos. A Bíblia fala assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com as consolações que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. 2 Coríntios 1, 3 a 4. Quantas vezes o Espírito Santo não consola a nossa vida, a nossa alma por meio da sua palavra, refrigerando nossa vida. Pegue isso e transforme isso em retribuição para o seu irmão. Deus não precisa do nosso consolo, Ele é a fonte de toda a consolação. Mas como nós podemos retribuir isso ao Senhor? Abençoando os que estão ao nosso redor, que são nossos irmãos. Amém. Amém? Vamos louvar então, antes de falarmos do terceiro ponto, nós vamos... só falta mais um louvor, né, pastor? Só falta mais... Então não, vamos deixar por finalzinho. O missionário errou um pouquinho aqui o script. Nós vamos falar agora do terceiro e último ponto, né? Como estes irmãos foram bons irmãos para o apóstolo Paulo, sendo cooperadores do evangelho, sendo fonte de ânimo e neste momento, orando e se esforçando pelos irmãos. É o caso de Epáfras. Finalzinho fala assim, Epáfras. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Epáfras, pastor, ele não era um homem só de palavras, né? Ele era de ação. Então, ele não orava apenas pelos irmãos, mas Paulo dava testemunho de que onde ele estava se esforçando para ser um canal de bênção na vida dos irmãos. Ele fala, dou testemunho de que ele se esforça muito por vocês. E o que nós podemos aprender com o nosso irmão Epáfras, né? Não só em palavras, mas em ações. Faça bem aos seus irmãos. Servamos uns aos outros, irmãos. Já começando por uma oração. Quando foi a última vez que você orou de coração por um irmão, por uma irmã aí específico? Quando foi? Não assim aquela oração geral, bem seus irmãos da igreja, mas você pegou aquele irmão ali, aquela irmã que você viu que está um pouco desanimado, que não está passando por uma situação, né, fácil. Quando foi a última vez que você dobrou o seu joelho com essa preocupação sincera e genuína, sabe, derramou lágrimas em prol do seu irmão, né? Quando foi a última vez que você fez algo pelo seu irmão? Algo mesmo, algo físico, sabe? Algo material, algo aqui no nosso mundo que nós conhecemos. Não só no âmbito da obra de Deus, irmãos. Eu faço isso na igreja, faço aquilo. Então, não só no âmbito da igreja ou do seu cargo, até porque no cargo você tem que fazer mesmo, né? Não, mas assim, do seu próprio bolso, sabe, irmãos? Do seu próprio tempo, do seu próprio esforço, do seu próprio trabalho. Quando foi a última vez que você fez algo pelo seu irmão? Sabe? De levar um esforço a mais ali, de cuidar dele, de estar junto, né? De novo, Deus não necessita de nada, né, pastor? Porque Ele é o dono de todas as coisas. Mas Ele nos dá justamente os irmãos em Cristo, porque é como João diz em 1 João, quando nós servimos aos irmãos a quem vemos, estaremos aptos a amar a Deus a quem não vemos. Amar o nosso irmão é a melhor forma de mostrar o nosso amor a Deus, né? Nós temos que entender isso. Então Deus não precisa de um serviço nosso, de algo nosso, mas a forma de retribuirmos a graça de Deus é servindo os nossos irmãos, esforçando-nos por eles, dando, né, fazendo não só uma oração, mas uma ação efetiva, levando alívio, consolo, conforto e uma mão amiga. Por exemplo, na sua oração diária, tenho certeza que você faz sua oração diária, você reserva um momento da oração
Escolha, por exemplo, 4 irmãos que vem à sua mente, 4 irmãos da nossa igreja, e ore por esses 4. Isso. Na perfeito. terça-feira, ore por outros 4. Praticamente uma semana, a nossa igreja é pequena, você vai ter orado por todos. Sim. Imagina, repetindo isso, e toda a igreja tendo essa ação, uns orando pelos outros, como nós iremos nos fortalecer. Isso mesmo. Então, nosso primeiro motivo, irmãos, para servirmos ao nosso irmão, para amarmos o nosso irmão, estarmos juntos, fazermos um bem, ou seja, como Epáfras, né, sermos esforçados pelos nossos irmãos, não é pelo irmão em si. O primeiro motivo é porque amamos a Deus. E quem ama a Deus serve os seus irmãos. Quem ama a Deus ama seus irmãos. E depois porque amamos os nossos irmãos. Então, o Paulo fala, né, em Romanos 1, 14 a 15, sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, sábios e ignorantes, por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. E Romanos 13, 8 fala, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Amém. Qual lei? A lei de Deus. Não adianta você conhecer a Bíblia de cabo a rabo e ser só o crente lindo que adora a Deus no templo, ali nas paredes do templo, né? De novo, não no âmbito só da obra de Deus ou da igreja, sabe? Fora da igreja, como é que você tem cuidado do seu irmão, né? Isso é muito importante. Aqui Paulo fala que ele é devedor, tão devedor a Deus, que ele está disposto a pregar o evangelho e o amor de Jesus a qualquer pessoa, bárbaro, grego, sábio ou ignorante. Se você se sente devedor do amor de Deus, da graça de Deus, e deve se sentir, tem que se sentir, né? Faça o bem aos seus irmãos. Amém? Então, concluindo, vamos fazer parte de uma rede de bênção. Seja uma rede, parte dessa rede de apoio, de amizade, de cooperação em prol do reino de Deus. Incentive, dê ânimo, né? Em vez de dar trabalho, faça o seu trabalho, a sua parte, né, irmãos? Para terminar, Romanos 16, 1 a 15. Eu vou ler com os irmãos, só para os irmãos se fortalecerem. Nós temos uma lista de pessoas que a gente nunca ouviu falar, que era a rede de bênção na vida do apóstolo Paulo. Romanos 16, 1 a 15 diz assim, acompanhem comigo. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem ajuda de que venha necessitar, pois ela tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim, sou grato a eles. Não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todos os santos que estão com eles. Até o 15, tá bem? Até aqui tem uma lista gigante. Veja que tem até uma senhora que foi até uma mãe para o apóstolo Paulo, né? São pessoas que realmente arriscavam suas vidas e estavam juntos nesse mesmo objetivo, que é de levar o evangelho de Jesus Cristo. Amém. Sejamos também estas pessoas para os nossos irmãos. Para finalizar, antes de orarmos, vamos cantar este lindo hino, Cristo bom mestre, eis meu querer. Eu gosto da letra deste hino porque parece uma oração. Senhor, eu quero isso, o meu desejo é tua vontade sempre fazer, mais santidade na vida ter, minhas fraquezas todas vencer. Vamos já cantar em forma de oração. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu Espírito é bom, guia-me por terra plana.
Salmo 143:10. Amém. Depois, vou pedir novamente ao pastor que nos faça uma oração, juntamente com a bênção. Deus Santo, obrigado, ó Pai. Obrigado porque, mesmo distantes uns dos outros, o Senhor nos dá a possibilidade de cultuarmos em um mesmo Espírito, ó Pai. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos dá os recursos, todo esse acesso à tecnologia, ó Pai. Estamos como irmãos, Senhor, adorando o Seu santo nome, ó Pai. Pedimos, Senhor, que complete a palavra no coração de cada irmão e que a Igreja Missão Presbiteriana possa realmente ser uma igreja, Senhor, saudável, uma igreja que ouve a Sua voz, cumpre a Sua missão, uma igreja voltada a fazer o Seu querer, ó Pai. Nos dê a sabedoria, Senhor, a força, a disposição para amarmos e nos preocuparmos com os nossos irmãos, ó Pai. Possamos nos suportar uns aos outros e que juntos possamos crescer, Senhor, na nossa fé, crescer espiritualmente, ó Pai. Que dessa forma, Senhor, nós mostremos ao mundo o Seu grande amor. E em nome do nosso Salvador Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a paz, cuidado do Santo Espírito, esteja com todos os nossos irmãos que estão virtualmente reunidos, esteja com todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. 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 Encerramos mais um Louvor e Palavra. Não sei se os irmãos ouviram, mas hoje tinha uma moto chata, né? Então, passeando por aqui, mas faz parte da tecnologia. Deus abençoe todos os irmãos. Se você esqueceu de deixar a curtida, não esqueça. Antes de sair do vídeo, deixa a curtida. Esqueceu de deixar um comentário, deixa o comentário também. Isso é muito importante para que esse canal possa desenvolver, possa crescer e assim abençoarmos mais pessoas. Tá bom, irmãos? Não vamos esquecer. Lembrando, domingo que vem, nosso culto é pela manhã. Teremos o nosso almoço, depois do culto, e teremos a nossa competição bíblica. Vai ser muito divertido, vai ser bacana. Receberemos ainda brindes aí, os vencedores.
Mas na verdade todos são vencedores, porque Todos. sairemos aí aprendendo mais a palavra do nosso Deus. Amém. Então vamos firmes, participar todos juntos, tudo fazemos para a honra e glória do nosso Deus. Sempre. Amém? Boa noite, irmãos. Shalom. Shalom.